Olá pessoal, eu sou o professor João Lameu, sou da área de fenômenos de transporte, trabalho na UFABC desde dezembro de 2019. Eu sou formado em engenharia química, fiz mestrado e doutorado na Faculdade de Engenharia Química da Unicamp e desde 2010 eu venho trabalhando com dinâmica dos fluidos computacional, que é conhecida também pela sigla CFD, aplicada a diversos tipos de escoamento. Então seria a aplicação de fenômenos de transporte pela ferramenta computacional, então aplicada a diversas áreas. Dentre essas áreas eu já trabalhei em trabalhos focados em processos de engenharia química, ambiental e segurança, também algumas aplicações na área de engenharia civil e mais recentemente na área de biomédica. Desde 2015 também eu tenho colaborado em projetos de pesquisa na área de microfluídica com o pessoal lá da Unicamp. Então, dessa forma, eu vou apresentar alguns dos principais pontos dessa área de pesquisa, com foco, então, para a área de engenharia biomédica. Então, vou compartilhar aqui a tela para começar a apresentação. Bom, então, minha área de atuação são os fenômenos de transporte, juntamente com a dinâmica dos fluidos computacional. Especificamente dentro da engenharia biomédica, se enquadraria na área de bioengenharia e da sub-área de modelagem de fenômenos biológicos. Então, a dinâmica dos fluidos computacional, ou Computational Fluid Dynamics, ela é uma técnica numérica que é aplicada aos sistemas com escoamento. Além disso, outros fenômenos associados podem ser acoplados ali no modelo. Então, uma técnica numérica que utiliza algum método, por exemplo, volumes finitos, para solucionar esses casos. Então, o principal objetivo é descrever os padrões de escoamento em condições onde não há solução analítica, ou, no caso, escoamentos mais complexos. Então, basicamente, a solução das equações de conservação de massa, quantidade de movimento, de energia, pode também analisar a conservação de massa de espécies químicas, em casos onde o transporte de massa é importante, e também algumas variáveis específicas. No caso aqui, como veremos à frente, podemos transportar junto na solução um indicador fluidodinâmico, por exemplo, para determinar se haverá ou não hemólise do sangue, que seria uma patologia que pode ocorrer. Então, quais vantagens dessa técnica? A primeira vantagem é que ela tem um detalhamento espacial e temporal dos fenômenos. A obtenção desse campo de escoamento em condições de difícil medição experimental. E também pode-se projetar e otimizar os dispositivos antes da construção de protótipos físicos. Pode-se fazer lá diversas configurações e analisar qual seria a melhor configuração para tal objetivo, antes então de construir os protótipos. Então faz uma otimização inicial, depois é escolhido a partir das simulações quais seriam os protótipos ideais. Importante ressaltar que tudo isso só vai ser válido após a verificação e validação do modelo matemático, já que é uma técnica numérica. Então é sempre importante trabalhar com algum dado experimental em algum sistema parecido ou que consiga corroborar ali com os dados da simulação para fazer esse modelo ser válido e, portanto, utilizado para essas análises. Então, entrando agora nas aplicações, a primeira aplicação seria, por exemplo, avaliar o escoamento do sangue. Então, desde a análise dos padrões hemodinâmicos, aqui um exemplo do arco da aorta torácica, do arco aórtico. E aqui, por exemplo, é possível observar a formação no padrão helicoidal aqui do escoamento, isso aqui no instante do pico sistólico. Então, nessa figura aqui são as linhas de corrente da solução da velocidade. Então, aqui com a variação da área, a aceleração do fluido. Então, o CFD fornece o campo de escoamento, velocidade, pressão e as propriedades derivadas em todos esses pontos aqui dentro do domínio de interesse. Também
é possível utilizar na predição de patologia nos vasos e também no sangue. Então aqui um exemplo de resultado da tensão de cisalhamento na parede do vaso, também de novo, né, a aorta torácica. Então valores máximos com valor determinado pela simulação e valores mínimos que estão correlacionados ali ao desenvolvimento de patologias. Avaliações de aneurisma, aterosclerose, entre outras patologias. Aqui um exemplo do trabalho de Chai Chan de 2013, onde foram construídos diversos domínios geométricos com diferentes placas, né, provenientes da aterosclerose. Então, configuração A, B, variando aqui as posições. Então foram realizadas as simulações CFD e obtidas aqui as linhas de corrente. Nesse exemplo aqui, né, eles obtiveram diversos outros resultados, mas só para ilustrar. Então, com a presença das placas, né, a detecção de campos de regiões, né, com velocidade bem mais altas do que na condição normal, saudável. No caso aqui, é da artéria coronária esquerda. Outra possível aplicação de CFD seria na predição de intervenções cirúrgicas. De que forma, né? A partir dos dados do próprio paciente, faz a reconstrução do modelo da região que é necessária na cirurgia, e aqui no caso você pode testar diversas configurações que seriam obtidas após a cirurgia. No caso aqui, a artéria pulmonar, tem duas opções de intervenção cirúrgica. A primeira é a M. Fontan e a segunda é a Glenn. Então os autores aqui desenvolveram a cirurgia virtual, né, chamada de cirurgia virtual, e executaram simulações para obter, então aqui no caso do exemplo, né, um campo de velocidade e o campo de pressão também em cada opção. Então essa parte aqui de intervenção cirúrgica é mais recente, os trabalhos mais da década de 2010 para cá, uma área bem interessante de aplicação. Outra sub-área, né, seria o projeto de otimização de válvulas e bombas cardíacas. Aqui no caso um exemplo de uma bomba cardíaca artificial. Então os autores desenvolveram dois tipos de impelidores aqui, duas configurações das pás, e pelo detalhamento espacial é possível avaliar, né, localmente aqui em grande detalhe onde tem escoamento reverso, onde tem escoamento direto na direção principal, por aí vai. Além, claro, né, dos campos visuais, os dados do campo de escoamento eles fornecem dados quantitativos, então é possível avaliar também quantitativamente o efeito. Por exemplo, aqui a tensão máxima permitível para o sangue é de 300 Pascal, para o sangue não sofrer hemólise dentro do equipamento artificial. Então, variando aqui a largura dos blades aqui, né, das pás da bomba e também a vazão do sangue, é possível ver que o limite. Então, qual a configuração que seria possível para utilizar nessa bomba? Qual seria o design ideal, né, para essa bomba axial? Outras aplicações incluem simulação das vias respiratórias. Aqui um exemplo da distribuição dos níveis de turbulência dentro do trato respiratório, né, desde a traqueia até as ramificações. E também transporte de massa, gases, nutrientes, absorção de medicamentos. Aqui na figura B, um exemplo da análise de deposição de aerosol de medicamentos. Então, com simulações mais complexas, né, utilizando simulações multifásicas, possível incluir aqui os aerosóis, inclusive com o diâmetro das partículas, e ver como eles são absorvidos, como eles se distribuem através do trato respiratório. Outra área seria o desenvolvimento de dispositivos para diagnósticos baseados em microfluídica, que são, por exemplo, né, o Point of Care,
e os sistemas Lab on a Chip. Aqui um exemplo de um esquema ilustrativo de um sistema Point of Care desejado, né, que seria capaz de conectar, de fornecer, né, uma resposta a partir da amostragem. Então tem a introdução da amostragem, ela percorre todo o canal, até a leitura, até a análise e leitura do sinal, que seria a resposta aqui já para o paciente. Então, onde que CFD entraria aqui, né? Por exemplo, para projetar esses microcanais, é possível considerar reações químicas ou bioquímicas dentro dos canais, assim como, né, separação, mistura e o escoamento em si. Tempo necessário de residência para o fluido passar aqui, para conseguir fazer análise e tudo mais. Outro exemplo, aqui seria o trabalho de Kuo e Lee, que avaliaram, né, a distribuição do plasma em dois tipos de canais. Também, esse aqui é apenas um componente de um Lab on a Chip. Então, variando, né, o design do canal, a distribuição de plasma do sangue varia bastante. Aqui nesse caso do tipo A, ele está bem concentrado e homogêneo no final. Já no tipo 2, tem uma segregação aqui do plasma com os demais componentes do sangue. Então, só para ilustrar mais esse tipo de aplicação. Então, para entender um pouco melhor, vou explicar rapidamente como funciona a dinâmica dos fluidos computacional. Basicamente, 3 etapas: pré-processamento, processamento e o pós-processamento. Aqui, no caso, não é um esquema de simulações hemodinâmicas da artéria coronária, baseada em geometrias específicas dos pacientes. Como seria feito isso? A partir da aquisição de imagem por exames médicos, feita a segmentação da imagem, reconstrução do modelo 3D. Do modelo 3D é gerada a malha. Com essa malha numérica é feita a modelagem e a solução das simulações. Por fim, tem-se lá os resultados. Então, toda essa parte desde a aquisição da imagem até o setup da malha com o modelo é considerada pré-processamento. A simulação em si é o processamento e, por fim, pós-processamento seria visualização dos resultados. Então, o pré-processamento ele pode também ser subdividido em 3 partes. A primeira seria a obtenção do domínio de interesse, que nada mais é do que a região espacial que vai ser avaliada, que no caso das simulações fluidodinâmicas é o volume interno do vaso, por exemplo, do vaso da aorta. A região externa, né, a parede, por exemplo, não é necessariamente considerada na análise de fluido, e sim só quando é necessário fazer simulações de interação fluido-sólido. Então é importante o volume interno. Então a parede interna seria o limite, a superfície de controle da análise. Então isso é feito por modelagem CAD, pode ser feita por reconstrução do domínio a partir dos exames médicos, como vimos ali no exemplo anterior, que são os denominados modelos específicos de pacientes. Então, no caso, né, por exemplo, a tomografia computacional poderia ser utilizada para a obtenção desses dados. Aqui no caso, uma ilustração de uma aorta torácica que está com uma dilatação, obtida a partir do paciente, disponível no site JabCAD, aqui nesse exemplo. Ou também pode ser realizado a análise em modelos idealizados, e com base em dados da literatura, fazer a construção do domínio a partir de dados médios, né, das dimensões ali. Nesse caso aqui um exemplo, modelo idealizado da aorta torácica também. Segunda parte, geração da malha numérica, que nada mais é do que a subdivisão daquele domínio, aquele volume, né, domínio computacional, um número finito de volumes de controle. A qualidade dos resultados da simulação depende diretamente da qualidade da malha, entre outros fatores, é claro. E essa é uma das etapas mais dispendiosas, porque dependendo da complexidade do domínio, é necessário trabalhar bastante para se obter uma malha com uma qualidade boa. É importante ressaltar que, atualmente, né, existem vários softwares que fazem a geração da malha de modo automatizado,
mas mesmo assim é necessário conhecer bem ali o domínio e também, né, o software ali para conseguir gerar essa malha com qualidade. Aqui um exemplo de uma malha poliédrica, também na aorta torácica, essa aqui é obtida pelo ANSYS Fluent Meshing. Então, por exemplo, dá para gerar um maior refino perto da parede, onde é a região mais crítica do escoamento, e um pouco mais grosseira no meio, até para economizar um pouco do custo computacional, já que a simulação ela vai resolver as equações em todos esses volumes de controle. Então, quanto mais refinada, maior o tempo de processamento da simulação. E a terceira etapa do pré-processamento seria a modelagem matemática e definição dos parâmetros numéricos, que nada mais é do que o famoso setup da simulação. Então aqui são definidos os modelos matemáticos. Dessa forma, fundamentalmente é necessário ter conhecimentos de fenômenos de transporte e também uma base de fisiologia humana, já que para aplicação nesses casos é interessante saber, né? Comportamento do sangue, condições de contorno, escoamento é pulsátil, se tem ou não transição entre regimes. Por exemplo aqui, né? Modelo newtoniano versus não newtoniano para o sangue. Então, dependendo da condição, é possível simplificar para newtoniano, em outros casos não. Também escoamento é em regime laminar ou turbulento. E também os tipos de condições iniciais de contorno. Como eu falei, o escoamento é pulsátil, no caso do escoamento de aortas e também das veias, né, do escoamento do sangue. Importante ter conhecimento básico nisso. Além disso, né, da modelagem matemática, tem também os parâmetros numéricos. Por exemplo, métodos de interpolação, passo de tempo, resíduo-alvo da solução. Tudo isso é definido. Existem alguns guidelines aqui que definem valores e métodos aqui que são melhores que outros, mais rápidos, relação entre qualidade e custo computacional dos resultados. O processamento, então, consiste na solução numérica. Essa parte aqui, quem faz é o computador. Então, depende da simulação, pode durar uns poucos minutos até alguns dias ou semanas, dependendo da complexidade do caso. Pós-processamento, então, nada mais é do que a análise dos resultados. Então, existem softwares específicos, normalmente gráficos, para fazer essa etapa. Então, a principal vantagem aqui, né, é o grande nível de detalhamento obtido, as propriedades derivadas do campo de pressão e velocidade, por exemplo, tensão de cisalhamento, energia cinética e outros indicadores hemodinâmicos, elas são detalhadas no espaço e no tempo, no caso de simulações transientes. E essa resolução espacial e temporal ela pode ser definida pelo usuário, considerando sempre o custo computacional. Em alguns casos, é interessante o interesse, né, apenas nos valores médios da propriedade no intervalo de tempo. Em outros casos, é interessante analisar com uma resolução de tempo bem grande para avaliar, né, por quanto tempo aquele fenômeno ocorre. Para analisar, por exemplo, patologias do sangue, isso é importante, o tempo de atuação por exemplo, a uma alta taxa de cisalhamento, quanto tempo aquilo ocorre em certa região. Isso pode levar ou não ao desenvolvimento de problemas no sangue. Então, os fundamentos mais importantes para essa área, basicamente, né, tudo que está relacionado com cálculo, então é cálculo, EDO, cálculo numérico, para ter uma ideia de como funciona, né, a modelagem de equações diferenciais, utilização de condições de contorno e também a solução numérica disso, e programação e algoritmos também. Os pacotes, os pacotes computacionais disponíveis, né, a maioria traz uma interface amigável, alguns têm, por exemplo, como o OpenFOAM, que é aberto, é necessário uma programação direto no código-fonte. O software da ANSYS, que tem uma versão estudantil, já ao contrário, ele é totalmente gráfico, mais fácil de ter um contato inicial, mas é sempre bom ter uma ideia de programação, porque nem tudo que nós precisamos às vezes já está implementado no modelo. Então é importante esse conhecimento. Na parte mais aplicada física, né, dos processos, seria fenômenos de transporte.
Também, né, termodinâmica e mecânica dos fluidos já incluso aqui, né, meio que correlacionado. E também ter uma ideia aqui da morfofisiologia humana, já que a aplicação é direto nesses casos, né, de sistemas humanos. É importante ressaltar que a disciplina Introdução à Mecânica dos Fluidos, que é uma disciplina meio teórica e meio prática, ela aborda aspectos teóricos de mecânica biofluídica e também teóricos e práticos em CFD. Eu pretendo oferecer essa disciplina, mas no momento está inviável, já que a parte prática, para um melhor aproveitamento dos alunos, seria interessante que a disciplina seja pelo menos semipresencial, para a gente poder desenvolver os casos de estudo da melhor forma possível, até mesmo para conseguir testar e avaliar quais casos de estudo seriam possíveis de serem realizados nos computadores disponíveis lá do UFABC. Como atuação no Brasil e no exterior, destaco, né, que a principal área seriam os laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação. CFD pode ser vista também como uma ferramenta na indústria 4.0, né, parte de simulação para gerar essas predições antes da construção dos protótipos, é interessante. Também simulações CFD estão sendo utilizadas para gerar bases de dados e ser utilizado também em machine learning. Então, uma correlação aqui entre simulações computacionais e inteligência artificial. É interessante esse ponto aqui, que a FDA, né, que é a agência de reguladora dos Estados Unidos, ela aprovou o uso de um pacote específico de CFD chamado HeartFlow FFRCT para medição dos bloqueios na coronária de forma não invasiva. Então, o software é utilizado para calcular a fração de reserva aqui na coronária. Além disso, o FDA reconhece o valor da modelagem e simulação computacional como uma parte complementar em processos regulatórios. Aquele exemplo das guias respiratórias na distribuição do aerosol é um trabalho do pessoal da FDA para avaliar então diferentes tipos de medicamentos. Então, com base nisso, é possível avaliar que CFD se apresenta como uma ferramenta com grande potencial para o futuro nessa área de pesquisa e desenvolvimento, também inovação. Como desafios, a padronização das metodologias é um ponto muito importante. Então, a obtenção do domínio computacional e geração das malhas numéricas muitas vezes demanda bastante esforço, né? Então, a definição disso, considerando a qualidade e também o tempo computacional, é importante. Metodologias para a quantificação das incertezas e também a utilização de modelos mais complexos, realistas, tudo isso levando em consideração custo computacional para ficar viável essa aplicação no cotidiano, por exemplo, de alguma grande laboratório de medicina, alguma coisa relacionada, né, com a área de saúde. Então, como perspectivas, a abordagem DM vem se destacando nesses últimos anos, que seria a solução, né, do escoamento das partículas de particulados juntos. Então, por exemplo, a modelagem das células sanguíneas com partículas mesmo no sangue, e não como uma mistura, uma suspensão, né, como normalmente é tratado, devido ao custo computacional. Então, essa abordagem tem recebido grande atenção. Também a abordagem de interação fluido-estrutura, que ainda tem um custo computacional muito grande, mas para o futuro, então, é bem interessante, já que permite a interação fluido-parede para análise e desenvolvimento de válvulas cardíacas, mesmo considerar a complacência do sistema arterial, é interessante. E também simulações multifísicas, seria a consideração de campos externos para o desenvolvimento dos dispositivos para diagnósticos e separação de amostras. Por exemplo, separação de partículas por dieletroforese, entre outros tipos de separação. Então, deixo aqui meu contato. Podem entrar em contato pelo próprio e-mail da UFABC, joão.lameu@ufabc.edu.br, ou me procurarem no LinkedIn.
Então fiquem à vontade para entrar em contato, qualquer dúvida ou curiosidade sobre a área. Como bibliografia recomendada, deixei aqui 2 artigos, um sobre Point of Care e um sobre utilização de CFD no desenvolvimento de dispositivos de assistência ventricular, das bombas cardíacas, né? E também Mecânica Biofluídica, 3 livros que dão uma introdução, que tem, né, uma introdução e também um aprofundamento sobre a mecânica desses biofluidos. Para finalizar, então, as referências utilizadas no trabalho, caso queiram ver mais a fundo, né, esses trabalhos apresentados aqui. Então, espero que vocês tenham achado interessante essa área de pesquisa e fico, então, à disposição caso tenham dúvidas. Então, um grande abraço e até mais.